E agora vamos conversar então sobre a casa, como ficou essa nossa casa, Sim, que antes era de um jeito. Vamos lá, vamos ver, será que mudou? Né? Mas antes disso, Carol, eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. tá. Eu sou a Carol Stolf, para quem não me conhece, sou arquiteta e designer de interiores. Eu sou coordenadora do NUPON, depois eu vou até fazer uma propagandinha do NUPON, que eu quero convidar mais gente para participar, que é o Mais Núcleo da Casa e mesmo. Construção da Cibal, que inclusive a senhorita poderia participar conosco, né? Estamos, apesar da. Agora, com a mente, sim, tá meio complicado, mas eu quero ir, eu acho o máximo o trabalho que vocês fazem lá. Acho incrível. Sim, é que apesar da pandemia, a gente está com um planejamento bem interessante para esse ano, inclusive ações sociais, a gente está querendo fazer reforma em casas que estão precisando, né, de ajuda, enfim. Vamos Aham. Puta, movimentar que aí o setor, legal! porque não dá para ficar parado, né? A gente tem que inventar alguma coisa. Eu concordo com E você. tem um escritório na Praia Brava, tenho aí uns 20 aninhos, assim como você, de experiência na área, né? Apesar dessa Não conta, carinha, menina. e estamos aí, trabalhamos, o nosso escritório trabalha com construções, interiores, é bem variado. Áreas comerciais, residenciais, e estamos A aí gente na faz de tudo, luta. né, Carol? O que aparece, a gente faz, né? Ah, com certeza, e a gente adora uma coisinha diferente, né? Com certeza. É verdade. Um desafio sempre é Sim. bom. É muito bom. Eu queria te parabenizar pelo evento que tu fizeste pelas mulheres, muito interessante, eu acompanhei durante essa semana aí, muito Obrigada, legal, Carol. parabéns, bastante instrutivo. E, e hoje é o encerramento? Encerramento, olha que honra! Convidei uma colega querida, maravilhosa, para fazer o encerramento, Para fechar com porque chave de ouro. exatamente, eu até vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho dessa semana, porque as pessoas me perguntaram, né, offline, mas Ariane, você trabalha com o teu trabalho é decoração, arquitetura de interiores, o teu perfil é de inspiração, de arquitetura, de interiores. Eu disse, gente, mas meu público é 90% feminino. E eu sinto muito essa falta de um conteúdo mais real, né? Mais próximo, entende? Que não seja essa coisa assim tão distante, né? Que você acompanha só online. Então, trazer pessoas mais próximas com assuntos relevantes que possam compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, eu acho sempre bacana. No ano passado, eu fiz algumas lives no início da pandemia, ali em março. Inclusive, a maioria não ficou gravada, porque as lives nem ficavam gravadas quando eu comecei a fazer, só para você ter uma noção. Sim, eu E lembro, eu aí lembro. agora, assim, depois que elas começaram a ficar gravadas, eu dei um tempo, porque realmente é um tanto cansativo, mas é muito gratificante. O retorno que as pessoas dão, os comentários, é muito legal. E eu estou muito feliz de ter você Sim. aqui. Obrigada por E é, eu que agradeço, é uma honra para ter mim estar participando. E, aceitado o inclusive, se tu convite. quiser falar um pouquinho de cada ou dar uma geral aí, fique à vontade. Eu achei bem Não, legal. não, é assim, uma coisa que eu fiz legal esse ano, que eu achei bacana, é que todas as lives vão ficar gravadas lá no meu canal do YouTube. Eu criei uma série, né? Então eu salvo todas elas e gravo no canal do YouTube para que tenha um alcance maior, né? Porque são Sim. assuntos interessantes e eu acho bacana as pessoas conversando sobre seus assuntos mais do que você dar uma aula, por exemplo. Eu podia chegar aqui e fazer uma live sozinha falando do que eu acho e tudo mais, mas eu acho mais rico essa troca, sabe? Eu acho bem melhor. Eu nem consigo falar sozinha muito tempo sobre um assunto só. É meio estranho, né? Eu vou te dizer que no começo eu achava bem difícil, depois eu me acostumei.
mas não consegui mais gravar vídeo. Nunca mais, assim, fiquei um ano sem gravar nada para o canal. Agora, vamos ver se com essa sequência de lives a gente se anima, né, Carol? Mas vamos lá, vamos Sim. falar E o que. apesar, eu penso assim que apesar de estar, né, todo mundo fala muita live, mas tudo é enriquecedor, todo mundo tem a contribuir alguma coisa, né? E a gente tem sempre que aprender alguma coisa com as pessoas, né? Com certeza, com certeza. E aí me conta o que você, como arquiteta e como mulher, nesse um ano que a gente está fechando aí, gente, hoje está fazendo 365 dias, hoje está fechando exatamente um ano que eu, pessoalmente aqui, fui a última vez no supermercado presencial, tá? Depois de só online, né? Só online, Sério? menina. Um ano Nossa! inteirinho só de compras online, tá? Um negócio assim, mas tudo bem, vamos lá, estamos felizes, tá? Porque eu acho que tem o lado bom. Eu até vou gravar um vídeo falando sobre o lado bom, que eu só vejo as pessoas falando do lado ruim, né? E eu sempre Sim, gosto de ver o lado bom. tudo tem, E né, o seu nesse lado um ano, positivo. exato, nesse um ano, o que você observou que mudou da forma como as pessoas viviam antes desse isolamento social, desse momento que a gente teve que ficar mais tempo dentro de casa, para agora? O que você acha que teve de transformação nesses espaços? Nossa, mudou, para mim mudou completamente, assim, eu tive que Radical, reestudar né? arquitetura para adaptar as novas tendências, as novas condições, situações, é outra, as pessoas estão tendo outras vidas, né? Mudou completamente, Outra realidade, né, Carol? é outra realidade. Aham. E para ti? Eu observei uma coisa assim. Eu observei que antes dessa necessidade de isolamento social, a gente tinha uma tendência de ambientes mais fluidos, né? De ambientes muito Mais integrados, integrados? totalmente, Uhum. 100% integrado. Quanto mais integrado, melhor. Cansei de derrubar milhares de paredes em todos os apartamentos e casas, né? E depois, Verdade. com essa coisa do isolamento social, eu observei que as pessoas começaram a ter necessidade de compartimentar um pouco mais os espaços. Então, uma das solicitações que eu recebi muito foi assim, como dividir os espaços de uma maneira que você consiga ter mobilidade. Então, fazer divisórias móveis, por exemplo. Né? Por quê? Porque nem todo mundo tem espaço para montar um home office em casa. Né? Sim, Isso até foi assunto de uma outra live que nós fizemos. Então, por quê? Cada vez mais os espaços onde a gente mora estão menores. Né? Eu, sim. por exemplo, me considero privilegiada ter um quarto inteiro para transformar em home office. Né? Porque meu filho se mudou de casa, senão não teria. Teria que montar em algum Sim. canto da casa. Né? E aí, com Uhum. filhos em casa, com pet, muita gente trouxe os pais para morar junto, né? Então, até para Sim. ajudar a cuidar da criança, ou para proteger da contaminação, essas coisas. Então, isso eu observei, que as pessoas passaram a ter mais necessidade dessa privacidade, dessa compartimenta, com, de compartimentar os espaços, vai. Sim, sim. O que você E observou? o home office nem se fala, né? É Necessidade necessidade básica hoje, básica né? de toda casa, porque às vezes tem famílias aí com 4 pessoas precisando utilizar ao mesmo tempo. Então, até estava Exatamente. conversando hoje com as minhas amigas arquitetas também, a Marília e a Kátia. Ah, vou testar. E elas falaram assim que a casa virou computador no sofá, é impressora na cama, então É, é, exato. as pessoas tiveram, as famílias tiveram que se adaptar a novas realidades, né? Sim, E aí vem outras necessidades, como, por exemplo, as sacadas, né? Que antigamente não, antigamente super recente, né? recentemente, Todo um ano mundo atrás, todo mundo integrando a sacada, fechamento de sacada, fechamento de sacada, fechando sacada para integrar a sala, a sacada. E agora não, agora todo mundo quer um espaço aberto, que pode ter a possibilidade de deixar completamente aberto e deixar fechada a sala, por exemplo, e tivemos sim. que readaptar tudo, né?
Uma outra coisa que eu observei também é as pessoas buscando trazer mais o verde para dentro de casa, mais plantas, Sim, mais vegetação. O Urban Jungle, que antes era uma tendência assim, mas que só alguns nichos, né, que acabaram aderindo, a gente observa que as pessoas começaram a sentir mais necessidade disso, trazer vida para dentro de casa. Então, sim, a pet, biofilia, né? exatamente, plantas, paredes verdes, jardins verticais, mesmo um vasinho na Hortas, sua mesa de trabalho, hortas. já faz aquela diferença, né? Uhum. Às vezes, pessoas tinham terraços gigantescos que não tinham nem móveis, nem mobiliado, e agora, né, passaram a investir nesses espaços, mobiliar, botar piscina, fazer horta, floreiras, de tudo. Sim, valorizar mais os ambientes de lazer em casa, né? Eu, Totalmente, eu, fui, né? eu fui As outro dia pessoas atender uma voltaram, cliente. Hã? as pessoas voltaram a valorizar a própria casa, né? Porque antes passava-se o dia inteiro fora e só vinha para Isso, casa para dormir. E isso. agora passam, às vezes, dias, finais de semana inteiros dentro de casa que não tem o que fazer, né? Lockdown. Aham. E começaram a aparecer necessidades, né? Muito importante. Eu acho que eu, por exemplo, aqui em casa, quando eu comprei esse apartamento, os móveis que são embutidos já existiam, né? Então, tanto na cozinha como no meu quarto. Cozinha era de serviço e o meu quarto. E o meu quarto sempre me incomodou desde sempre. Eu tenho vontade de desmontar ele inteiro e fazer todo de novo, né? Não tive coragem ainda, mas vamos lá. E na cozinha eu percebi que eu sempre tinha notado que o armário, que o balcão era muito alto. Ele tem 95 de altura, o normal é entre 85 e 90, né? Eu não Uhum. tenho essa estatura toda igual você, né, Carol? Eu tenho 1,60 m, não dá. Com 95 de balcão, não dá, não tem como. E aí, Ah, como a gente passou a fazer todas as refeições, 100% das refeições em casa, realmente aquilo é um negócio que me incomoda, tá? E não dá para usar salto dentro de casa, né? Não tem como. Então a gente sim. fica. Eu observo que as pessoas começaram a perceber mais o que incomoda, né? O que você acha, Carol? Ah, sim, com certeza. Cada canto da casa a gente começou, né? Eu até particularmente, a gente começou a notar mais em todos os cantos e ver o que precisa alterar. E nunca tinha feito nada em casa, só na casa dos clientes. E agora, meu Deus, cada canto precisa de uma coisa, com Conta pra gente certeza. o que você já mudou na tua casa nesse ano que Nossa, minha vida passou. mudou completamente desde a nossa última live, né? Que faz um ano, não, foi em junho a nossa última live. Junho, isso. Na época, lembra que eu tava rindo da tua cara, que tu tinha filho, cachorro, tudo em casa? E eu não, né? Sim, Que eu e agora? pois então que eu comecei a namorar e o digníssimo tem dois filhos, um de Meu Deus. 7 e um de 5. A vida mudou completamente, né? Claro que é diversão total, não, jamais não estou reclamando, né? É É um maravilhoso. movimento, Só, não é um mas, meu movimento? Deus, a casa ganhou vida. É É, brinquedo espalhado pela casa inteira. A gente brinca junto, né? Claro. lógico. Mas Isso tudo a gente entra na dança junto, né? aí eu paguei, né? A piada que eu fiz contigo, lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. Imagina, o Leonardo tem 7, né? E no começo, a gente ficou 4 meses, 120 dias sem sair de casa. Sem sair de casa, nem para ir no corredor. Tá? A gente saía de Meu casa para Deus. levar o limpo na lixeira do corredor e não saía mais. Porque, assim, a gente é grupo de risco, então estávamos todos bem apreensivos, ninguém E sabia com muito bem como certeza se vocês viu. não pegaram, né? Não, não, nada, nada, 100% garantido que não. Inclusive, nós fomos visitar meu sogro, né, no final do ano, que ele tá com, eu confundo as duas coisas, Parkinson. Eu confundo Alzheimer e Parkinson. Ele está com Parkinson, então a gente foi Uhum. para lá também para dar uma força, né? Porque afinal de contas eles dispensaram a secretária do lar deles lá. E aí a gente ficou 15 dias lá. Antes de ir, nós fizemos 2 PCR, tudo bonitinho,
tudo como manda o figurino, sabe? Fomos, ficamos lá, e aí a gente voltou, aproveitamos que já tínhamos feito tudo, trouxemos a minha sogra para cá, que ela mora em Curitiba, né? Meu sogro mora em Maringá, minha sogra em Curitiba. Trouxemos, ela ficou 15 dias aqui, depois a gente levou ela para casa dela de novo, porque a gente aproveitou os testes, né? E meu filho veio, ficou 45 dias aqui, tadinho. Ele chegou do aeroporto, Carol, ficou 10 dias no quarto, tá? De isolamento. Olha. Porque ele passou por 2 aeroportos, né? A gente vai correr o risco. Vocês deixaram ele isolado. Chegou no final, a gente já estava meio que assim, meio que se abraçando, já, seja o que Deus quiser, e deu tudo certo. Né? Mas fora isso, assim, é punk. Com criança em casa é bem mais punk. Eu até, muita gente, isso eu até ia te perguntar, não sabia que você estava com criança em casa. Eu ia te perguntar como é que ficou a tua produtividade nessa pandemia, se aumentou e tal. Agora eu tô achando que não já, né? Olha, a tendência, eu penso que para a maioria das pessoas foi aumentar a produtividade em função de não ter mais que se deslocar, né, ir para escritório, de repente, né, algumas pessoas que adotaram o home office. Mas, dependendo também do caso, a família atrapalha um pouco, né, a produtividade. A família toma mais tempo. Assim, no meu caso, ficou meio a meio, continua do mesmo jeito. Eu ia te dizer, eu acho que agora permaneceu, porque eu lembro que no começo... Celina Biju está perguntando aqui se a quantidade de projetos reduziu muito. Vai, conta. Agora põe na roda, confessa. Olha, enlouquecidamente o pessoal está procurando imóveis novos, mudar, alterar, comprando imóveis, até a questão né, muitos incentivos, né, de financiamento, taxa de Selic que bateu recorde histórico, né, de baixo. Sim. Então, muito incentivo para a questão imobiliária. Então, eu penso que por isso aqueceu muito a nossa área, assim, tem falta de insumos. Pode falar. Eu observei também, é que tem uma travadinha, eu observei também isso, tá? E uma outra coisa que eu observei é que tem muita gente, quem pode, trocando apartamento por casa. Sim, né? Com certeza. Saindo de imóveis menores para imóveis maiores, muitas vezes até fora do perímetro urbano, né? Tipo, vou me mudar. Aqui, por exemplo, a gente tem várias regiões que é possível fazer isso, né? E o pessoal indo mesmo para lugares com mais espaço, né? A questão do online facilitou tudo isso, né? Que agora não precisa ir em toda... que bom, isso foi muito positivo, né? A gente não precisa ir em toda reunião presencial. A gente pode fazer muita coisa online. Né? Sim. Então, uma coisa que podem morar num local maior, mais retirado, e trabalhar ao mesmo tempo, ser produtivo e ter uma qualidade de vida melhor, né? Se a pessoa não precisa fazer esse deslocamento diário, eu acho que é uma grande vantagem. Né? Uma das coisas, quando nós viemos morar em Itajaí, antes eu morava em Barra Velha, pensa, eu morava num sobrado, com espaço, com terreno, 50 metros do mar, entendeu? Mas o que acontecia? O meu filho mais velho estudava no São José, aqui em Itajaí, e o meu marido dava aula em Itajaí Balneário. Então, eles pegavam a BR no pior momento, que era sempre no momento de rush. Tá? 10 anos atrás, esse trânsito era caótico, mas não era tão caótico. Depois de 5 anos ficou muito pesado, não dava mais. E aí nós nos mudamos para cá. Aí meu marido queria comprar uma casa num bairro, para a gente ter espaço, para não sei o que. Eu disse, eu vou ter que pagar van, vou ter que pegar trânsito, todo santo dia. Se não dá. As crianças não vão poder andar na rua sem acompanhamento, vão ter que viver andando de carro para todos os lados. E aí a gente escolheu morar no centro, que é uma das coisas assim que na minha vida inteira eu sempre abominei, assim, eu sempre gostei mais de sossego. Né? Mas nós viemos morar aqui por quê? As crianças podem ir caminhando para a escola, né? Você desce, tem tudo à mão, tudo.
todos os colegas moram perto, uma maravilha, sabe? A gente praticamente não pega trânsito para nada, né? O trânsito que pega é Oswaldo Tudo é Reis. perto, né? E daqui para Balneário 20 minutos, né? 30 minutos às vezes, então é outra qualidade de vida. A gente pensou Sim. em morar ali no. Eu sei, eu sou péssima para nomes de bairros, mas aqueles bairros que tem ali em Balneário, assim, inclusive a Barra, tudo, eu disse, cara, a gente vai enfrentar muito trânsito todo dia. Municípios. Aí. Municípios, não dá, entendeu? Não dá, eu não suporto o trânsito. Não suporto, eu prefiro não pegar, né? É, Então, mas isso foi uma opção, mas hoje eu me arrependo, tá? eu, como sou do interior, lá de Timbó, sempre morei em casa a vida inteira, para mim não tinha outra opção, né? Eu moro em casa, quando me mudei para Balneário, morei num apartamento por algum tempo, até consegui construir a minha casa e hoje em dia, Sim, já quando começou essa história de corona, aí, eu já morava em casa, né? Mas eu é não me bem melhor, né? cuidei, ia para a obra, fiz de tudo durante um ano inteiro, me expus assim, e até achava que era imune, mas faz agora 15 dias que eu peguei Pegou? o tal do Covid, E quase aí, como é que foi morri. a tua experiência? Nossa, eu acho que foi uma cepa aí que Deus o livre. É Horrível, porque, mesmo? nossa, passei muito mal, muito mal. Nossa, menina, nem fiquei sabendo. Que bom que você ficou melhor logo, né? Que bom que se você se recuperou assim, tá aí linda, maravilhosa, né? Sim, Uma graças a boa. Deus. Porque, infelizmente, tem muita gente que não teve a mesma sorte, né? Ó, aqui, ó. Como é o nome dela? A Felina. Celina Biju. Felina Beju. Hum, acho importante se dedicar também a ampliar o conhecimento do arquitetônico para quem trabalha com Trabalha com interiores e design. tem fábrica de móveis. Ah, sempre bom. Eu acho, pelo menos. É Ela está bom. perguntando se você acha importante se dedicar também a ampliar o conhecimento no arquitetônico. Pelo jeito, ela está se dedicando mais para a parte de interiores, né? A Conta, pessoa tem que Carol, o ver o que que você gosta acha? mais, na verdade, né? É, Se ela gosta mais mas de construções. eu penso que mesmo que a gente vá trabalhar mais com interiores, a gente precisa ter um certo conhecimento do funcionamento do arquitetônico, né? Para você poder ter noção de composição, noção do que pode fazer e do que não pode fazer. Tipo, tem os clientes que vêm assim, eu quero derrubar essa parede. Você chega lá, é tudo alvenaria autoportante. Amigão, não Sim, dá para derrubar a parede. Não, mas dá, porque o engenheiro disse, ó, se o engenheiro assinar uma RT dizendo que tudo bem, daí tudo bem, mas eu não me responsabilizo. Né? Ou então claro. querendo colocar 1.200 quilos em 6 vasos num terraço, entendeu? Não dá, a gente Claro, tem com que ver se certeza. É pode, né? importante ter o conhecimento, né, de tudo. Da mesma forma, quem é só designer de interiores, você tem essa formação, também tem que ter esse conhecimento, né? Mas, É, mas eu acho bem importante. E também, e ela tem que ver, né, o que que ela quer, se ela quer trabalhar com tudo, por exemplo. Eu faço, eu faço projeto de construções e projeto de interiores, e gosto dos dois. sim, eu faço isso também. Inclusive, eu gosto muito, muito, muito quando acontece de você conseguir fazer o arquitetônico e a parte de interiores e decoração. Então, você faz desde o início da concepção até a entrega final. Para mim, é o processo mais gratificante, assim, mais espetacular que tem. É o mais estressante também, né, Carol? Vamos combinar, né? Melhor ainda quando o cliente pede ajuda até para comprar o terreno, né? Não, essa é a melhor parte, sem Uhum. dúvida, sem dúvida. É muito legal, é muito Ela bacana, eu disse, gosto esse é o muito. problema, que ela gosta dos dois. Mas na verdade não é um problema, né? É uma Não, não é vantagem. um problema, ao contrário, muito melhor, é maravilhoso. É. E, Carol, conta para mim, você que fez o projeto da tua casa, Sim, né? e como é que foi essa experiência, meu Deus? Eu sempre gostei de fazer casas, é o que eu mais gosto de tudo, assim, fazer Sim, casas. Quando eu morava em Timbó, eu fazia bastante casas, né? Mas quando eu vim para aham, cá, aí eu trabalhei mais com interiores, áreas, restaurantes, comércio e sim, bastante apartamentos, né?
Uhum. Mas o que eu sempre gostei mesmo foi de construir casas. E eu fiz a casa dos meus pais, já fiz muitas, muitas casas. Mas pra gente Uhum. é diferente, né? Fazer pra gente. Nossa, Eu acho. a gente fica perdido. Eu acho que é uma experiência única. Eu tenho uma amiga que ela estudou arquitetura, não chegou a se formar, e quando foi para fazer o projeto da casa dela, ela contratou uma arquiteta, Ai, meu porque Deus. ela não conseguia decidir o que fazer. Porque são tantas possibilidades, né? A gente tem. Imagina você ter liberdade total para fazer o que você quer. E ela não É, conseguia decidir, então ela contratou uma arquiteta que fez tudo, fez o projeto, acompanhou a obra, execução, tudo, e aí toda a parte de interiores ela que fez, porque é a parte que ela mais gosta, na verdade, né? Mas ela teve que contratar, por isso que eu te perguntei como é que foi essa experiência, né? Que eu imagino que é uma experiência. Eu é nunca bem mais fiz difícil. Bem mais difícil. projeto para mim mesmo. Realmente. Porque o cliente, nossa, para o cliente a gente faz assim, pega as necessidades, vê, né, quais os condicionantes e vai projetando, né? E é tranquilo. É, e para a gente é mais difícil porque a gente está acostumado a fazer sempre, cada cliente tem um gosto, né? Então, para mim, pelo menos, eu não imponho. Eu acho que tu também trabalha dessa forma, tu não Não, eu impõe também o trabalho teu assim. estilo, né? A gente trabalha Sim. com o estilo do cliente. Então, cada Uhum. cliente tem uma característica, um perfil, um estilo. E daí, quando é para fazer o nosso, a gente tem todos os estilos. Todas essas coisas que a gente já fez passam a nos habitar, né? E eu acho que essa seria a maior dificuldade. Eu não tive dificuldade, por exemplo, de decorar o apartamento ou a casa onde eu moro. Isso para mim sempre foi tranquilo, né? Mas quando eu chego a pensar assim, como seria a minha casa se eu projetasse ela, eu não consigo nem imaginar, porque eu acho que eu teria que partir do terreno, né? Então, hoje, por exemplo, se eu fosse fazer um projeto genérico, nem conseguiria. Eu tenho que partir da locação, sabe, para ver insolação, visuais, e aí sim começar a criar essa obra, né? Eu acho fascinante, adoro Mas é, construir, faz, fazer. faz um dia um exercício de construir a tua casa. Eu acho que eu vou fazer. Eu gostei, Carol, fiquei curiosa. Mas vamos lá, vamos voltar. E agora, o que que você me fala que você. Eu vi que você teve na Revestir, depois você conta para a gente, dá uma palhinha nessas tendências, tá? Ah, sim. E aí, eu também queria aproveitar e dizer para você me dizer o que que você acha que daqui para frente vai ser tendência no morar. Tá. A gente tem aí as feiras, grandes feiras mais importantes de arquitetura que infelizmente não estão mais acontecendo, né? E elas é que ditam todas as tendências do que a gente, né, elas dão uma linha para a gente seguir. Que é, por exemplo, a Expo Revestir, apesar Sim, de que ela vai acontecer até na semana que vem, eu acredito que ela vai acontecer totalmente online, gratuita, que é bem sim. interessante essa feira, fantástica, né? Que a gente ia todo ano. Ano passado até foi dia 13 de março, que foi o último evento que teve assim, na nossa área. Eu não fui. Eu estava com passagem comprada, tinha feito uma inscrição, tudo. Chegou na última hora, eu disse, eu não vou. Já de medo, tá? Não fui, não fui. E eu tenho várias Pois amigas que eu, foram e pegaram Covid lá, tá? Voltaram da Revestir com Covid. Várias, várias, não foi uma só, não. sim. Inclusive todo mundo falou para eu não ir e eu fui. Ah, então, corajosa. O Salão do Móvel de Milão, né? Sim, Que também, nossa, né? É incrível o, super a tendência, né? feira. E a gente iria até esse ano e novamente, ano passado já não teve e esse ano também não vai Não ter. vai ter. Mas tem vários estudos, né, das tendências e também em cima das necessidades dos nossos clientes a gente pode ir seguindo uma linha, né? E eu já tenho feito bastante projetos comerciais, inclusive, em Sim, cima dessas tendências, dessas novas necessidades, né? Por exemplo,
os consultórios médicos, eu fiz um consultório sem a recepção. Ele é todo consultório, Olha, porque o médico ele só vai atender um cliente hora de cada marcada. vez, um atendimento super exclusivo, Uhum, e o consultório não é um consultório, é um espaço super aconchegante que ele pode usar para alguma outra função, caso necessário, que também esses espaços multifuncionais estão em alta, né? sim, E todas as tendências do que a gente tem observado, eu pude trabalhar nesse projeto. Por exemplo, o que você tinha falado antes da biofilia, né? De trabalhar com verde, trazer o verde para dentro desses espaços. A uhum, questão da sustentabilidade também, muito importante, sim. né? Que apesar, muitas pessoas estão com dificuldades, então tem que reaproveitar muita coisa, a crise, né? A questão das cores, que eu vejo assim que está entrando muito forte, não sei se você tem percebido também. Muito, Mais muito cor, né? colorido. Muito colorido, eu acho que é para tirar um pouquinho essa vibe de coisa Essa vibe ruim que cinza, é. essa vibe, eu digo essa vibe É. bege, né? Que não é Então, uma coisa assim apática, né? então o beijinho já tá, né, mais apagado, assim, nude, que todo mundo pede nude. Agora Sim. o povo tá mais querendo deixar a coisa mais alegre mesmo nos ambientes, né? O que mais que a gente pode... Fiz uma cola aqui. Vai aí. Eu acho a iluminação também passou a ser uma coisa bem importante, eu observo, porque vou dar exemplos, tá? Eu acho assim, ó, todo mundo é unânime ao dizer que a luz amarela, ela aquece os ambientes, ela traz aconchego, ela, isso é unânime, isso todo mundo sabe, todo mundo sente, tá? Mas, veja bem, quando você tem que pegar um ambiente, por exemplo, o seu quarto, tá? E colocar uma mesa de trabalho no seu quarto, e você tem que trabalhar à noite, a luz amarela ela já não vai te ajudar, ela vai atrapalhar. Você está me ouvindo bem, Carol? Agora deu uma falhada aqui no meu fone, mas acho que agora voltou. Tem uma trancadinha, né? Deu. Então, Qualquer assim, coisa então, me liga. tá, com essas novas necessidades de uso dos espaços, então, por exemplo, a gente precisa hoje pensar em esquemas de iluminação que sejam mais versáteis, né? Que antes, por exemplo, eu adoro essa parte de luminotécnica. Então, eu sempre gosto de criar muitos cenários, né? Com poucas lâmpadas, criar vários cenários. E hoje, um dos cenários que a gente tem que pensar é o trabalho em casa, à noite. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse problema nesse quarto que eu estou. Então, eu tenho duas lâmpadas na minha mesa. Tá? Uma, no caso, eu estou usando agora, que é o Light Ring ali, né? Tá vendo? O reflexo no. Então, para Óculos. iluminar de frente, para não ficar aquela cor azulada ou muito amarela, né? Aham. Que aconteceu na primeira live, que eu não usei essa iluminação frontal, então eu fiquei com aquela cara amarela total, né? Disse, meu Deus, vamos melhorar isso. E uma outra lâmpada, que é uma luminária de mesa, para poder iluminar a mesa. Porque eu, por Sim. exemplo, eu uso óculos multifocal. Então, eu tenho miopia e tenho astigmatismo e presbiopia, que já é da idade. Depois dos 40, eu comecei a usar. E a luz Isso amarela de diminui 40, muito. menina. Depois, com 40 anos, menina, eu tive que 40 e começar a poucos, usar. né? Estou com 50 46. anos. Multifocal eu tive que começar a usar, porque eu já usava antes, né? Eu uso óculos para miopia desde os 17. E com 40 eu tive que começar a usar multifocal, porque eu não conseguia mais enxergar os Hum. projetos. Não conseguia mais ler projeto na obra. Daí tu é Acredita? obrigada a... Tu não consegue usar lente, tu tem que usar um óculos. Não, não porque como é multifocal, eu sou obrigada a usar óculos, né? E eu nem sei se eu usaria lente, tá? Eu tenho agonia de coisa no meu olho. Eu já adoro. É filho, é leite, é o que...
Menina, Né? esse negócio dos cílios, eu fico horrorizada, eu acho lindo, lindo, mas só de pensar em ter uma coisa grudada no meu olho, eu fico agoniada só de imaginar. Eu não consigo nem cogitar. Eu tenho uma amiga que disse, eu faço de presente para você. Eu disse, mas não é o problema esse, o problema é que eu não consigo, entendeu? Eu sou agoniada com É. essas coisas, até para tratamento estético, eu sou totalmente assim, muito medrosa. E o que mais que a gente tem para falar? Dicas de decoração, Carol, para deixar a casa mais aconchegante, então. Ah, Vai aí. algumas coisas fáceis de fazer. É, tinha anotado aqui, deixa eu ver. Ah, o que está em alta. Ai, eu acho que a gente esqueceu de falar algumas coisinhas também das tendências. Depois a gente volta. Da questão da biofilia, né? Tá. O que está em alta são as formas orgânicas, isso que eu queria falar. Então, a gente pode trabalhar com essa questão da biofilia, Sim, trazer mais madeira, a questão natural, trabalhar com texturas também, que é uma forma fácil de decorar os ambientes, trabalhando com texturas, por exemplo, tapetes, mantas, chales de sim. cortinas, Fibras tudo. naturais. São formas fáceis de decorar, são relativamente baratas, dependendo, né, claro, do modelo. Sim, Trabalhar com muitos vasos também, como a gente está trabalhando também com a sustentabilidade, a gente pode reaproveitar é, certas garrafas, de repente, né? Não são todas que são bonitas também, né? A gente pode reaproveitar, fazer composições sim. com essas garrafas. O que mais? E Me fazer ajude. arranjo. Arranjos. Eu penso assim, ó. O que que eu sinto muita falta quando eu chego na casa dos clientes e que é aquela coisa meio árida, né? Então, buscar aquilo que aquece o coração. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes, eu digo, você tem que buscar aquilo que aquece o teu coração. Não interessa se é moda, não interessa se as pessoas falam isso ou aquilo. Aquece o coração, vamos trabalhar em cima disso. Então, assim, trazer cores para dentro de casa traz mais alegria, né? O amarelo, por exemplo, que as pessoas têm dificuldade incrível de usar, não precisa pintar uma parede inteira, sabe? Traz uma almofada, uma manta, porque é o sol dentro de casa. Como faz falta o sol? Acho que as coisas que eu mais senti falta nesse período que a gente ficou muito em casa foi o sol e sentir o vento no rosto, porque é diferente você estar dentro de casa e pegando vento numa janela e você estar fora de casa. Aquele Uhum. ar, ele te envolve, né? Então, trazer essas questões para dentro de casa, trabalhar, como você falou, com fibras naturais, com texturas, mesmo que seja um Isso, ambiente monocromático, se você trabalha com textura, ele já ganha outra vida, né? verdade. O pessoal não A gosta. minha irmã, a Karine, Ah, tá dando umas dicas aqui também. Ela também é arquiteta, minhas duas irmãs. manda ver. É, Vai aí, Karine. decoração afetiva. Objetos que Isso, signifiquem para a pessoa. exatamente. Eu ia chegar lá. Então, coisas assim, por exemplo, tinha uma cliente que tinha uma coleção de talheres antigos, que ela deixava guardada na gaveta. E ela adorava aquilo porque cada lugar que ela tinha ido, ela ia num antiquário, ela ia numa loja, ela comprava uma peça, então aquilo só trazia memórias boas. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei em quadros, aqueles tipos de quadro tipo caixa com vidro antirreflexo, e a gente colocou na cozinha, por exemplo. Ficou lindo, colocou na copa, ficou lindo, ela ficou super Uhum. alegre de tirar Sim, aquilo da gaveta, né? sim. E uma outra coisa que eu acho bacana é você se livrar daquilo que não te traz boas recordações. Ah, é verdade. Ou daquilo que você olha e te dá uma coisa assim, você nem sabe por quê, não precisa ser racional. Não precisa ser racional. Ou tem um micadinho, aí você guarda porque você pagou caro, né? Mas cada vez que Ah, você olha, você vê aquele negócio meio quebrado e você não tem muita vontade de jogar fora. Gente, não desapega, sabe? ah Menos é e às vezes mais.
não guardar muita coisa também, né? Um pouco mais de simplicidade a gente precisa, né? Até comprar Isso, muita coisa. Comprar muita coisa. Chega em casa, não tem onde colocar. E às vezes não tem significado nenhum. é só aquele momento, né? É só É, uma coisa de ou, momento. o que eu vi na casa do cliente, ele tinha um daqueles microsystems das antigas, que botava Sim, fita, cassete. Botar isso na decoração é legal também, né? é Se, muito é, se, legal. Então, aquele, se aquilo tem importância para ele, né? é lógico, então é isso que eu digo, você trazer para a tua casa, para o ambiente que você vive, coisas que são significativas. Então, muitas vezes o cliente quer que você entregue uma casa inteira decorada pronta, né? Você vai lá na loja, pega tudo, monta uma decoração linda, maravilhosa. Muitas vezes não tem a ver com o cliente. É bonito, É, mas, que não sabe, tem eu acho que significado tem que ter nenhum, uma né? história. Meu Deus, Exato, deixa eu então mandar um beijo das meninas aqui, manda, a manda. Cléo, a Kátia, a Renata. Nossa, tá uma torcida aqui pela live, ó. Beijo, Tem um menina. pessoal muito legal comentando, A mulherada acenando. se apoiando, né? Eu acho tão bonito isso, eu acho tão legal. Eu fico muito feliz quando tem gente na live e depois com os comentários. Sabe, o pessoal vem depois comentar, dizer que gostou do conteúdo, interagir com o que foi comentado. Então, eu acho bem legal, É, acho muito bem gostoso. legal É mesmo, muito adoro. gratificante, né? E aí, Show. Carol, como é que tá? E agora, como é que você vê daqui para frente essa evolução, então, do morar, das casas? Você acha que os ambientes vão ficar mais fluidos, vão ficar mais compartimentados? Ah, eu Eu acho que penso que essas será tendências que a que gente falou até agora elas vão ficar. Elas vão, não só isso, né, mas todos os hábitos que a gente tem desenvolvido durante esse período vão ficar, né? Porque isso vai ficar por muito Aham. tempo, né? Eu acho que é Então, uma todas situação essas que ainda vai tendências. se alongar um pouquinho, E né? aí eu penso que os espaços vão acabar ficando mais divididos, porque as pessoas estão utilizando mais e cada um tem a sua necessidade, né? Sim, é aquela coisa da criança poder ficar brincando na sala do lado enquanto você assiste uma televisão, ou você ouve uma Ou música, ou trabalhando. você faz uma live, né? Sim. Essas lives, elas são bem no horário que o meu filho dorme. E aí eu Hum. fiz um combinado com ele, né? Que então o horário dele dormir é 8h30. Então eu dizia para ele assim, ó, então, filho, agora dava um beijinho nele, boa noite. Eu disse, ó, então agora você, quando for ali 8h30, 8h45, você vai para sua cama, deita lá, dorme e tal, porque é o mesmo horário que o meu marido está dando aula na Univale, né? Online também. E aí hoje ele disse, mamãe, eu não quero mais ficar sozinho de noite, é muito ruim. Eu disse, oh, meu Deus, esse filho hoje é a última, Ah, amanhã a mamãe sim. bota você na cama. Então, sabe aquela coisa que parte o coração e você diz assim, ah, eu podia ter feito em outro horário. Ah, mas hoje é a última. Então, hoje é a última, estamos fechando aí com chave de ouro. Então, Carol, eu quero aproveitar para te agradecer muitíssimo por você ter aceitado esse convite. E eu quero que você deixe para as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem, algo que você acha que é importante, que elas saibam ou que você queira passar. Ai, o que eu vou dizer? Como deixar uma mensagem? Já que esse teu evento tem, né, para as mulheres, especial, não só para as mulheres, mas especialmente para as mulheres, que, como nós, tem as suas dificuldades, né, casa, é marido, é cachorro, é trabalho, é tudo. Somos mulheres guerreiras, empreendedoras, estamos na luta. Eu gostaria de deixar os parabéns e dizer que admiro muito você, por exemplo, que é uma Obrigada, pessoa Carol. que eu admiro muito e gostaria de agradecer o convite de participar, porque, nossa, só mulheres maravilhosas participando dessas suas lives. E estamos aí, né, na luta. E eu quero convidar todo mundo que está aqui
nos assistindo para conhecer o Instagram da Carol, conhecer o trabalho dela, que é incrível, tá? Maravilhoso. A Carol é uma pessoa, assim, fora de sério. E, Carol, fala um pouquinho do Nupom, que você queria dar uma palavrinha e no fim a gente acabou esquecendo. Tá. O NUCOM é o Núcleo da Casa e Construção de Balneário Camboriú, que é o núcleo da Cibalc, que é a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. E lá temos vários núcleos, que tem o núcleo jurídico, vários, enfim. E o da construção são das empresas que são empresas de móveis, granitos, todas que têm a ver com a construção civil. E nós nos reunimos com o objetivo de fazer palestras técnicas, visitas a obras, enfim. E também, esse ano a gente está com esse projeto solidário, que vamos começar a estudá-lo agora. E eu gostaria de convidar a todas as empresas que têm a ver, que são da nossa área, para nos reunirmos, que o associativismo tem a contribuir para todos, a Cibal, que dá credibilidade para todas as empresas que participam, porque tem uma cobrança também de estar entregando o serviço adequado, de atender bem, né? Tem essa credibilidade. E é isso, eu gostaria de convidar a todos, inclusive hoje na nossa reunião a gente falou de ti, que tu é uma pessoa maravilhosa também, que a gente gostaria muito de ter você conosco. E também gostaríamos de fazer uma live contigo. Aceito o convite. Já está aceito, é só marcar. Que bom, que bom. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição. Obrigada, Carol. Para novos papos. E espero ter contribuído um pouco aí. Contribuiu muito. Então, tá bem, querida, muito obrigada. Um beijo grande. E a gente se vê na nossa próxima live, então, tá? Um beijo. Beijão a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Noite. Título é A Casa durante e após o isolamento social. O que mudou de lá para cá? Quem tiver aí algum insight, alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários e também pode deixar uma pergunta. Eu já vou chamar a Carol aqui. Eu acho que ela já está esperando. Já entra. Oi! Oi! Boa noite! Menina! A gente só se vê online! Pois é, o bom da gente é que é tudo, quem sabe faz ao vivo, né? A gente só se encontra se for online. Eu tô com calor hoje. Tô abafada hoje. Hoje eu tô naqueles dias de calor. Mas quem tá nessa fase vai entender. O áudio tá ok? Tá tudo certo, Carol. A gente tá te vendo bem, teu áudio tá ótimo. Você tá linda como sempre, maravilhosa. Obrigada, você também, amiga. E agora vamos conversar então sobre a casa, como ficou essa nossa casa. Sim. Que antes era de um jeito. Vamos lá, vamos ver, será que mudou? Né? Mas antes disso, Carol, eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Tá. Eu sou a Carol Stolf, para quem não me conhece, sou arquiteta e designer de interiores. Eu sou coordenadora do NUPOM, depois eu vou até fazer uma propagandinha do NUPOM, que eu quero convidar mais gente para participar, que é o Núcleo da Casa e Construção, da Cibal, que inclusive a senhorita poderia participar conosco, né? Estamos, apesar agora, com a mente, sim, tá meio complicado, mas eu quero ir, eu acho o máximo o trabalho que vocês fazem lá, acho incrível. Sim, é que apesar da pandemia, a gente está com um planejamento bem interessante para esse ano, inclusive ações sociais, a gente está querendo fazer reforma em casas que estão precisando, né, de ajuda, enfim.
Aham. Vamos movimentar Que aí o legal! setor, porque não dá para ficar parado, né? A gente tem que inventar alguma coisa. Eu concordo com E você. tenho um escritório na Praia Brava, tenho aí uns 20 aninhos, assim como você, de experiência na área, né? Apesar dessa Não conta, carinha. menina. E estamos aí, trabalhamos, o nosso escritório trabalha com construções, interiores, é bem variado. Áreas comerciais, residenciais, e estamos A aí gente na faz de tudo, luta. né, Carol? O que aparece, a gente faz, né? Ah, com certeza, e a gente adora uma coisinha diferente, né? Com certeza. É verdade. Um desafio sempre é Sim. bom. É muito Ah, bom. eu queria te parabenizar pelo evento que tu fizeste pelas mulheres, muito interessante, eu acompanhei durante essa semana aí, muito Obrigada, legal, Carol. parabéns, bastante instrutivo. E, e hoje é o encerramento? Encerramento. Olha que honra. Convidei uma colega querida, maravilhosa, para fazer o encerramento, Para fechar porque com chave de ouro. exatamente, eu até vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho dessa semana, porque as pessoas me perguntaram, né, offline, mas Ariane, você trabalha com o teu trabalho é decoração, arquitetura de interiores, o teu perfil é de inspiração, de arquitetura, de interiores. Eu disse, gente, mas meu público é 90% feminino. E eu sinto muito essa falta de um conteúdo mais real, né? Mais próximo, entende? Que não seja essa coisa assim tão distante, né? Que você acompanha só online. Então, trazer pessoas mais próximas com assuntos relevantes que possam compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, eu acho sempre bacana. No ano passado eu fiz algumas lives no início da pandemia, ali em março, inclusive a maioria não ficou gravada, porque as lives nem ficavam gravadas quando eu comecei a fazer, só para você ter uma noção. Sim, eu E lembro, eu aí lembro. agora, assim, depois que elas começaram a ficar gravadas, eu dei um tempo, porque realmente é um tanto cansativo, mas é muito gratificante. O retorno que as pessoas dão, os comentários, é muito legal. E eu estou muito feliz de ter você Sim. aqui. Obrigada por Ah, e é, eu que agradeço, é uma honra para ter mim estar participando. E, aceitado o inclusive, se tu convite. quiser falar um pouquinho de cada ou dar uma geral aí, fica à vontade. Eu achei bem Não, legal. não, é assim, uma coisa que eu fiz legal esse ano, que eu achei bacana, é que todas as lives vão ficar gravadas lá no meu canal do YouTube. Eu criei uma série, né? Então eu salvo todas elas e gravo no canal do YouTube para que tenha um alcance maior, né? Porque são Sim. assuntos interessantes e eu acho bacana as pessoas conversando sobre seus assuntos mais do que você dar uma aula, por exemplo. Eu podia chegar aqui e fazer uma live sozinha falando do que eu acho e tudo mais, mas eu acho mais rico essa troca, sabe? Ah, eu acho bem melhor. Eu nem consigo falar sozinha muito tempo sobre um assunto só. É meio estranho, né? Eu vou te dizer que no começo eu achava bem difícil, depois eu me acostumei. Mas não consegui mais gravar vídeo. Nunca mais, assim, fiquei um ano sem gravar nada para o canal. Agora, vamos ver se com essa sequência de lives a gente se anima, né, Carol? Mas vamos lá, vamos Sim. falar Ah, e o que apesar, eu penso assim que apesar de estar, né, todo mundo fala muita live, mas tudo é enriquecedor, todo mundo tem a contribuir alguma coisa, né? E a gente tem sempre que aprender alguma coisa com as pessoas, né? com certeza, com certeza. E aí me conta o que você, como arquiteta e como mulher, nesse um ano que a gente está fechando aí, gente, hoje está fazendo 365 dias, hoje está fechando exatamente um ano que eu, pessoalmente aqui, fui a última vez no supermercado presencial, tá? Depois de só online, né? Só online, Sério? menina. Um ano Nossa. inteirinho só de compras online, tá? Um negócio assim, mas tudo bem, vamos lá, estamos felizes, tá? Porque eu acho que tem o lado bom.
Eu até vou gravar um vídeo falando sobre o lado bom, que eu só vejo as pessoas falando do lado ruim, né? E eu sempre Sim, gosto de ver o lado bom. tudo tem, E né, o seu nesse lado ano, positivo. exato, nesse ano, o que que você observou que mudou da forma como as pessoas viviam antes desse isolamento social, desse momento que a gente teve que ficar mais tempo dentro de casa, para agora? O que que você acha que teve de transformação nesses espaços? Nossa, mudou, para mim mudou completamente, assim, eu tive que Radical, reestudar né? arquitetura para adaptar as novas tendências, as novas condições, situações, é outra, as pessoas estão tendo outras vidas, né? Mudou completamente, Outra realidade, né, Carol? é outra realidade. Aham. E para ti? Eu observei uma coisa assim. Eu observei que antes dessa necessidade de isolamento social, a gente tinha uma tendência de ambientes mais fluidos, né? De ambientes muito Mais integrados. integrados? Totalmente, Uhum, 100% integrado. Quanto mais integrado, melhor. Cansei de derrubar milhares de paredes em todos os apartamentos e casas, né? E depois, verdade. com essa coisa do isolamento social, eu observei que as pessoas começaram a ter necessidade de compartimentar um pouco mais os espaços. Então, uma das solicitações que eu recebi muito foi assim, como dividir os espaços de uma maneira que você consiga ter mobilidade. Então, fazer divisórias móveis, por exemplo. Né? Por quê? Porque nem todo mundo tem espaço para montar um home office em casa. Né? Sim, Isso até foi assunto de uma outra live que nós fizemos. Então, por quê? Cada vez mais os espaços onde a gente mora estão menores. Né? Eu, por sim. exemplo, me considero privilegiada, eu tenho um quarto inteiro para transformar em home office. Né? Porque meu filho se mudou de casa, senão não teria. Teria que montar em algum Sim. canto da casa. Né? E aí, com Uhum. filhos em casa, com pet, muita gente trouxe os pais para morar junto, né? Então, até para Sim. ajudar a cuidar da criança, ou para proteger da contaminação, essas coisas. Então, isso eu observei, que as pessoas passaram a ter mais necessidade dessa privacidade, dessa compartimentar, com, de compartimentar os espaços, vai. Sim, sim. O que que você E observou? o home office nem se fala, né? Necessidade Necessidade básica hoje, básica né? de toda casa, porque às vezes tem famílias aí com 4 pessoas precisando utilizar ao mesmo tempo. Então, eu até estava Exatamente. conversando hoje com as minhas amigas arquitetas também, a Marília e a Kátia. Ah, vou testar. E elas falaram assim que a casa virou computador no sofá, impressora na cama, então é, Exato. as pessoas tiveram, as famílias tiveram que se adaptar a novas realidades, né? Sim, E aí vem outras necessidades, como, por exemplo, as sacadas, né? Que antigamente não, antigamente super recente, né? recentemente, Todo um ano mundo atrás, todo mundo integrando a sacada, fechamento de sacada, fechamento de sacada, fechando sacada para integrar a sala a sacada. E agora não, agora todo mundo quer um espaço aberto, que pode ter a possibilidade de deixar completamente aberto e deixar fechada a sala, por exemplo, e tivemos sim. que readaptar tudo, né? Uma outra coisa que eu observei também é as pessoas buscando trazer mais o verde para dentro de casa, mais plantas, Sim, mais vegetação. O Urban Jungle, que antes era uma tendência, assim, mas que só alguns nichos, né, que acabaram aderindo, a gente observa que as pessoas começaram a sentir mais necessidade disso, trazer vida para dentro de casa. Então, sim, a pet, biofilia, né? exatamente, a plantas, paredes verdes, jardins verticais, mesmo um vasinho na Hortas, sua mesa de trabalho, hortas. já faz aquela diferença, né? Uhum. Às vezes, pessoas tinham terraços gigantescos que não tinham nem móveis, nem mobiliado, e agora, né, passaram a investir nesses espaços, mobiliar, botar piscina, fazer horta, floreiras, de tudo. Sim, valorizar mais os ambientes de lazer em casa, né? Totalmente, Eu né?
Eu fui As outro dia pessoas atender uma voltaram, cliente. Hã? as pessoas voltaram a valorizar a própria casa, né? Porque antes passava-se o dia inteiro fora e só vinha para Isso, casa para dormir. E isso. agora passam, às vezes, dias, finais de semana inteiros dentro de casa que não tem o que fazer, né? Lockdown. Aham. E começaram a aparecer necessidades, né? Muito importante. Eu acho que eu, por exemplo, aqui em casa, quando eu comprei esse apartamento, os móveis que são embutidos já existiam, né? Então, tanto na cozinha como no meu quarto. Cozinha, área de serviço e o meu quarto. E o meu quarto sempre me incomodou desde sempre. Eu tenho vontade de desmontar ele inteiro e fazer todo de novo, né? Não tive coragem ainda, mas vamos lá. E na cozinha eu percebi que eu sempre tinha notado que o armário, que o balcão era muito alto. Ele tem 95 de altura, o normal é entre 85 e 90, né? Eu não Uhum. tenho essa estatura toda igual você, né, Carol? Eu tenho 1,60 m, não dá. Com 95 de balcão, não dá, não tem como. E aí, Ah, como a gente passou a fazer todas as refeições, 100% das refeições em casa, realmente aquilo é um negócio que me incomoda, tá? E não dá para usar salto dentro de casa, né? Não tem como. Então a gente sim. fica. Eu observo que as pessoas começaram a perceber mais o que incomoda, né? O que você acha, Carol? Ah, sim, com certeza. Cada canto da casa a gente começou, né? Eu até particularmente, a gente começou a notar mais em todos os cantos e ver o que precisa alterar. E nunca tinha feito nada em casa, só na casa dos clientes. E agora, meu Deus, cada canto precisa de uma coisa, com Conta pra gente certeza. o que você já mudou na tua casa nesse ano que Nossa, minha vida passou. mudou completamente desde a nossa última live, né? Que faz um ano, não, foi em junho a nossa última live. Junho, isso. Na época, lembra que eu tava rindo da tua cara, que tu tinha filho, cachorro, tudo em casa? E eu não, né? Sim, Que eu e agora? pois então que eu comecei a namorar e o Digníssimo tem dois filhos, um de Meu Deus. 7 e um de 5. A vida mudou completamente, né? Claro que é diversão total, não, jamais não estou reclamando, né? É É um maravilhoso. Só movimento, não é um Mas, meu movimento? Deus, a casa ganhou vida. É É, brinquedo espalhado pela casa inteira. A gente brinca junto, né? Claro. lógico. Mas Isso tudo a gente entra na dança junto, né? aí eu paguei, né? A piada que eu fiz contigo, lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. Imagina, o Leonardo tem 7, né? E no começo, a gente ficou 4 meses, 120 dias sem sair de casa. Sem sair de casa, nem para ir no corredor. Tá? A gente saía de Meu casa para Deus. levar o limpo na lixeira do corredor e não saía mais. Porque, assim, a gente é grupo de risco, então estávamos todos bem apreensivos, ninguém E sabia com muito bem como certeza se... vocês não pegaram, né? Não, não. Nada, nada, 100% garantido que não. Inclusive, nós fomos visitar meu sogro, né, no final do ano, que ele tá com, eu confundo as duas coisas, Parkinson. Eu confundo Alzheimer e Parkinson. Ele tá com Parkinson, então a gente foi Uhum. para lá também para dar uma força, né, porque afinal de contas eles dispensaram a secretária do lar deles lá. E aí a gente ficou 15 dias lá. Antes de ir, nós fizemos 2 PCR, tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, sabe? Fomos, ficamos lá, e aí a gente voltou, aproveitamos que já tínhamos feito tudo, trouxemos a minha sogra para cá, que ela mora em Curitiba, né? Meu sogro mora em Maringá, Meu minha Deus. sogra em Curitiba. Trouxemos, ela ficou 15 dias aqui, depois a gente levou ela para casa dela de novo, porque a gente aproveitou os testes, né? E meu filho veio, ficou 45 dias aqui, tadinho. Ele chegou do aeroporto, Carol, ficou 10 dias no quarto, tá? De isolamento. Porque Olha, ele passou por 2 aeroportos, né? A gente vai correr o e risco. vocês deixaram Daí, ele isolado. chegou no final, a gente já estava meio que assim, meio que se abraçando, já, seja o que Deus quiser, e deu tudo certo. Né? Sim. Mas fora isso, assim, é punk. Com criança em casa é bem mais punk. Muita gente, isso eu até ia te perguntar, eu não sabia que você estava com criança em casa. Eu ia te perguntar como é que ficou a tua produtividade nessa pandemia, se aumentou e tal. Agora eu tô achando que não já, né?
Olha, a tendência, eu penso que para a maioria das pessoas foi aumentar a produtividade em função de não ter mais que se deslocar, né, ir para escritório, de Sim, repente, né, algumas pessoas que adotaram o home office. Mas, dependendo também do caso, a família atrapalha um pouco, né, a produtividade. a Então, família no toma meu mais caso, tempo. assim, no meu caso ficou meio a meio, continua do mesmo jeito. Eu ia te dizer, eu acho que agora permaneceu, porque eu lembro que no A começo. Celina Biju está Hã? perguntando aqui se a quantidade de projetos reduziu muito. Vai, conta. Agora põe na roda, confessa. Olha, enlouquecidamente o pessoal está procurando imóveis novos, mudar, alterar, comprando imóveis, até Sim, a questão né, muitos incentivos, né, de financiamento, taxa de Selic que bateu recorde histórico, né, de baixo, sim. então muito incentivo para a questão imobiliária. Então eu penso que por isso aqueceu muito a nossa área, assim, é falta de Eu, insumos. Pode falar. eu observei também, é que tem uma travadinha. Eu observei também isso, tá? E uma outra coisa que eu observei é que tem muita gente, quem pode, trocando apartamento por casa, Sim, né? com certeza. Saindo de imóveis menores para imóveis maiores, muitas vezes até fora do perímetro urbano, né? Tipo, vou me mudar aqui, por exemplo, a gente tem Sim, várias regiões que é possível fazer isso, né? E o pessoal a indo mesmo para questão, lugares com mais espaço, né? a questão do online facilitou tudo isso, né? Que agora a gente não precisa ir em toda. Que bom, isso foi muito positivo, né? A gente não precisa ir em toda reunião presencial. A gente pode fazer Não, com muita certeza coisa não. online, né? Sim. Então, as Uma coisa pessoas que podem eu. morar num local maior, mais retirado, e trabalhar ao mesmo tempo, ser produtivo e ter uma qualidade de vida É, melhor, né? se a pessoa não precisa fazer esse deslocamento diário, eu acho que é uma grande vantagem. Né? Uma das coisas, quando nós viemos morar em Itajaí, antes eu morava em Barra Velha, pensa, eu morava num sobrado, com espaço, com terreno, 50 metros do mar, entendeu? Mas o que que acontecia? O meu filho mais velho estudava no São José, aqui em Itajaí, e o meu marido dava aula em Itajaí Balneário. Então, eles pegavam a BR no pior momento, que era sempre no momento de rush. Tá? 10 anos atrás, esse trânsito era caótico, mas não era tão caótico. Depois de Sim. 5 anos ficou muito pesado, não dava mais. E aí nós nos mudamos para cá. Aí meu marido queria comprar uma casa num bairro para a gente ter espaço, para não sei o que. Eu disse, olha, eu vou ter que pagar van, vou ter que pegar trânsito todo santo dia. Perigoso, né? Eu disse, não dá. Disse, não dá. As crianças não vão poder andar na rua sem acompanhamento, vão ter que viver andando de carro para todos os lados. E aí a gente Sim. escolheu morar no centro, que é uma das coisas assim que na minha vida inteira eu sempre abominei, assim, eu sempre gostei mais de sossego, Interior. né? Mas nós viemos morar aqui por quê? As crianças podem ir caminhando para a escola, né? Você desce, tem tudo à mão, tudo, tudo. Todos os colegas moram perto, uma maravilha, sabe? A gente praticamente não pega trânsito para nada, né? O trânsito que pega é Oswaldo Tudo é Reis. perto, né? E daqui para Balneário 20 minutos, né? 30 minutos às vezes, então é outra qualidade de vida. A gente pensou Sim. em morar ali no. Eu sei, eu sou péssima para nomes de bairros, mas aqueles bairros que tem ali em Balneário, assim, inclusive a Barra, tudo, eu disse, cara, a gente vai enfrentar muito trânsito todo dia. Municípios. Municípios ali. Municípios, não dá, entendeu? Não dá, eu não suporto o trânsito, não suporto, eu prefiro não pegar, né? Mas Então, isso foi uma opção, mas hoje eu me arrependo, tá? eu, como sou do interior, lá de Timbó, sempre morei em casa a vida inteira, para mim não tinha outra opção, né? Eu moro em casa, quando me mudei para Balneário, morei num apartamento por algum tempo, até consegui construir a minha casa e hoje em dia, Sim, já quando começou essa história com
corona aí eu já morava em casa, né? Mas eu É não me bem melhor, né? cuidei, ia para obra, fiz de tudo durante um ano inteiro, me expus, assim, e até achava que era imune, mas faz agora 15 dias que eu peguei o Pegou? tal do Covid, E quase aí, como é que morri. foi a tua experiência? Nossa, eu acho que foi uma cepa aí que Deus o livre. É Horrível, porque, mesmo? nossa, passei muito mal, muito mal. Nossa, menina, nem fiquei sabendo. Que bom que você ficou melhor logo, né? Que bom que se você se recuperou assim, tá aí linda, maravilhosa, né? Sim, Numa graças a boa. Deus. Porque, infelizmente, tem muita gente que não teve a mesma sorte, né? Ó, aqui, ó. Como é o nome dela? A Felina. Celina Biju. Felina Beju. Hum. Acho importante se dedicar também a ampliar o conhecimento do arquitetônico para quem trabalha com Trabalha com interiores e design. tem fábrica de móveis. Ah, sempre bom. Eu acho, pelo menos. É Ela está bom. perguntando se você acha importante se dedicar também a ampliar o conhecimento no arquitetônico. Pelo jeito, ela está se dedicando mais para a parte de interiores, né? A Conta, pessoa tem que Carol, o ver o que 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 você gosta acha? mais, na verdade, né? É, Se ela gosta mais mas de construções. eu penso que mesmo que a gente vá trabalhar mais com interiores, a gente precisa ter um certo conhecimento do funcionamento do arquitetônico, né? Para você poder ter noção de composição, noção do que pode fazer e do que não pode fazer. Tipo, tem os clientes que vêm assim, eu quero derrubar essa parede. Você chega lá, é tudo alvenaria autoportante. Amigão, não Sim, dá para derrubar a parede. Não, mas dá, porque o engenheiro disse, ó, se o engenheiro assinar uma RT dizendo que tudo bem, daí tudo bem, mas eu não vou, eu não me responsabilizo. Né? Ou então claro. querendo colocar 1.200 quilos em 6 vasos num terraço, entendeu? Não dá, a gente Claro, tem com que ver se certeza. É pode, né? importante ter o conhecimento, né, de tudo. Da mesma forma, quem é só designer de interiores, você tem essa formação, também tem que ter esse conhecimento, né? É, Mas eu acho bem importante. E também, e ela tem que ver, né, o que ela quer, se ela quer trabalhar com tudo, por exemplo. Eu faço, eu faço projeto de construções e projeto de interiores, e gosto dos dois. sim, eu faço isso também. Inclusive, eu gosto muito, muito, muito quando acontece de você conseguir fazer o arquitetônico e a parte de interiores e decoração. Então, você faz desde o início da concepção até a entrega final. Para mim, é o processo mais gratificante, assim, mais espetacular que tem. É o mais estressante também, né, Carol? Vamos combinar, né? Melhor ainda quando o cliente pede ajuda até para comprar o terreno, né? Não, essa é a melhor parte, sem Uhum. dúvida, sem dúvida. É muito legal, é muito Ela bacana, eu disse, gosto esse é o muito. problema, que ela gosta dos dois. Mas na verdade não é um problema, né? É uma Não, não é vantagem. um problema, ao contrário, muito melhor, é maravilhoso. É. E, Carol, conta para mim, você que fez o projeto da tua casa, Sim, né? e como é que foi essa experiência? Meu Deus! Eu sempre gostei de fazer casas, é o que eu mais gosto de tudo, assim, fazer Sim, casas. Quando eu morava em Timbó, eu fazia bastante casas, né? Mas quando eu vim aham, para cá, aí eu trabalhei mais com interiores, com áreas, restaurantes, comércio e sim, bastante apartamentos, né? uhum, Mas o que eu sempre gostei mesmo foi de construir casas. E eu fiz a casa dos meus pais, já fiz muitas, muitas casas. Mas pra gente uhum. é diferente, né? Fazer pra gente. Nossa, Eu acho. a gente fica perdida. Eu acho que é uma experiência única. Eu tenho uma amiga que ela estudou arquitetura, não chegou a se formar, e quando foi para fazer o projeto da casa dela, ela contratou uma arquiteta, Ai, meu porque Deus. ela não conseguia decidir o que fazer, porque são tantas possibilidades, né? A gente tem, imagina você ter liberdade total para fazer o que você quer. E ela não É. conseguia decidir, então ela contratou uma arquiteta que fez tudo, fez o projeto, acompanhou a obra, execução, tudo, e aí toda a parte de interiores ela que fez, porque é a parte que ela mais gosta, na verdade, né? Mas ela teve que contratar, por isso que eu te perguntei como é que foi essa experiência, né? Que eu imagino que é uma experiência, eu É nunca bem mais fiz difícil. Bem mais difícil. projeto para mim, assim. Realmente. Porque o cliente, nossa, o
o cliente a gente faz assim, pega as necessidades, vê, né, quais os condicionantes e vai projetando, né? E é tranquilo. É, e para a gente é mais difícil porque a gente está acostumado a fazer sempre, cada cliente tem um gosto, né? Então, para mim, pelo menos, eu não imponho. Eu acho que tu também trabalha dessa forma, tu não Não, eu impõe também o trabalho teu assim. estilo, né? A gente trabalha Sim. com o estilo do cliente. Então, cada Uhum. cliente tem uma característica, um perfil, um estilo. E daí, quando é para fazer o nosso, a gente tem todos os estilos. Todas essas coisas que a gente já fez passam a nos habitar, né? E eu acho que essa seria a maior dificuldade. Eu não tive dificuldade, por exemplo, de decorar o apartamento ou a casa onde eu moro. Isso para mim sempre foi tranquilo, né? Mas quando eu chego a pensar assim, como seria a minha casa se eu projetasse ela, eu não consigo nem imaginar, porque eu acho que eu teria que partir do terreno, né? Então hoje, por exemplo, se eu fosse fazer um projeto genérico, nem conseguiria. Eu tenho que partir da locação, sabe, para ver insolação, visuais, e aí sim começar a criar essa obra, né? Eu acho fascinante, adoro Mas construir, fazer. faz um dia um exercício de construir a tua casa. Eu acho que eu vou fazer. Eu gostei, Carol, fiquei curiosa. Mas vamos lá, vamos voltar. E agora, o que que você me fala que você... Eu vi que você teve na Revestir, depois você conta para a gente, dá uma palhinha nessas tendências, tá? Ah, sim. E aí, eu também queria aproveitar e dizer para você me dizer o que que você acha que daqui para frente vai ser tendência no morar. Tá. A gente tem aí as feiras, grandes feiras mais importantes de arquitetura que infelizmente não estão mais acontecendo, né? E elas é que ditam todas as tendências do que a gente, né, elas dão uma linha para a gente seguir. Que é, por exemplo, a Expo Revestir, apesar Sim, de que ela vai acontecer até na semana que vem, eu acredito que ela vai acontecer totalmente online, gratuita, que é bem sim. interessante, essa feira fantástica, né? Que a gente ia todo ano. Ano passado até foi dia 13 de março, que foi o último evento que teve, assim, na nossa área. Eu não fui, eu estava com passagem comprada, tinha feito uma inscrição, tudo. Chegou na última hora, eu disse, eu não vou. Já de medo, Pois, tá? Não fui, não fui. E eu tenho várias pois amigas eu, que foram e pegaram Covid lá, tá? Voltaram da Revestir com Covid. Várias, várias, não foi uma só, não. sim, sim. Inclusive, todo mundo falou para eu não ir e eu fui. Ah, então, corajosa. E o Salão do Móvel de Milão, né? Sim, Que também, nossa, né? É incrível super a tendência, né? feira. Que a gente iria até esse ano e, novamente, ano passado já não teve e esse ano também não vai Não ter. vai ter. Mas tem vários estudos, né, das tendências e também em cima das necessidades dos nossos clientes, a gente pode ir seguindo uma linha, né? E eu já tenho feito bastante projetos comerciais, inclusive, em Sim, cima dessas tendências, dessas novas necessidades, né? Por exemplo, os consultórios médicos, eu fiz um consultório sem a recepção. Ele é todo consultório, olha, porque o médico ele só vai atender um cliente hora de cada marcada. vez, um atendimento super exclusivo, Uhum, e o consultório não é um consultório, é um espaço super aconchegante que ele pode usar para alguma outra função, caso necessário, que também esses espaços multifuncionais estão em alta, né? sim, E todas as tendências do que a gente tem observado, eu pude trabalhar nesse projeto. Por exemplo, o que você tinha falado antes da biofilia, né? De trabalhar com verde, trazer o verde para dentro desses espaços. A uhum, questão da sustentabilidade também, muito importante, sim. né? Que apesar, muitas pessoas estão com dificuldades, então tem que reaproveitar muita coisa, a crise, né?
A questão das cores, que eu vejo assim que está entrando muito forte. Não sei se você tem percebido também. Mais Muito cor, né? colorido. Muito colorido. Eu acho que é para tirar um pouquinho essa vibe de coisa Essa vibe ruim que cinza, é. eu digo essa vibe É. bege, né? Que não é uma Então, coisa assim apática, né? então o beijinho já tá, né, mais apagado, assim, nude, que todo mundo pede nude. Agora Sim. o povo tá mais querendo deixar a coisa mais alegre mesmo nos ambientes, né? O que mais que a gente pode fazer uma cola aqui? Vai aí. Eu acho a iluminação também passou a ser uma coisa bem importante, eu observo, porque vou dar exemplos, tá? Eu acho assim, ó, todo mundo é unânime ao dizer que a luz amarela, ela aquece os ambientes, ela traz aconchego, isso é unânime, isso todo mundo sabe, todo mundo sente, tá? Mas, veja bem, quando você tem que pegar um ambiente, por exemplo, o seu quarto, tá? E colocar uma mesa de trabalho no seu quarto, e você tem que trabalhar à noite, a luz amarela ela já não vai te ajudar, ela vai atrapalhar. Você está me ouvindo bem, Carol? Agora deu uma falhada aqui no meu fone, mas acho que agora voltou. Tem uma trancadinha, né? Deu. Então, Qualquer assim, coisa me diga. tá, com essas novas necessidades de uso dos espaços, então, por exemplo, a gente precisa hoje pensar em esquemas de iluminação que sejam mais versáteis, né? Que antes, por exemplo, eu adoro essa parte de luminotécnica, então eu sempre gosto de criar muitos cenários, né? Com poucas lâmpadas, criar vários cenários. E hoje, um dos cenários que a gente tem que pensar é o trabalho em casa, à noite. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse problema nesse quarto que eu estou. Então, eu tenho duas lâmpadas na minha mesa. Tá? Uma, no caso, eu estou usando agora, que é o Light Ring ali, né? Tá vendo? O reflexo no. Então, para Nossa. iluminar de frente, para não ficar aquela cor azulada ou muito amarela, né? Que aconteceu na primeira live que eu não usei essa iluminação frontal, então eu fiquei com aquela cara amarela total, né? Disse, meu Deus, vamos melhorar isso. E uma outra lâmpada, que é uma luminária de mesa, para poder iluminar a mesa. Porque eu, por exemplo, eu uso óculos multifocal. Então, eu tenho miopia e tenho astigmatismo e presbiopia, que já é da idade. Depois dos 40, eu comecei a usar. E a luz Depois amarela dos 40, diminui menina. depois, com 40 anos, menina, eu tive que 40 e começar a poucos, usar. né? Estou com Você não tem 46. idade. Multifocal eu tive que começar a usar, porque eu já usava antes, né? Eu uso óculos para miopia desde os 17. E com 40 eu tive que começar a usar multifocal, porque eu não conseguia mais enxergar os projetos. Não conseguia mais ler projeto na obra. Daí tu é Acredita? obrigada a. Tu não consegue usar lente, tu tem que usar um óculos. Não, não, porque como é multifocal, eu sou obrigada a usar óculos, né? E eu nem sei se eu usaria lente, tá? Eu tenho agonia de coisa no meu olho. Eu já adoro, é filho, é leite, é o que Menina, puder. esse negócio dos cílios, eu fico horrorizada, eu acho lindo, lindo, mas só de pensar em ter uma coisa grudada no meu olho, eu fico agoniada só de imaginar. Eu não consigo nem cogitar. Eu tenho uma amiga que disse, eu faço de presente para você. Eu disse, mas não é o problema esse, o problema é que eu não consigo, entendeu? Eu sou agoniada com essas coisas, até para tratamento estético, eu sou totalmente assim, muito medrosa. E o que mais que a gente tem para falar? Dicas de decoração, Carol, para deixar a casa mais aconchegante, então. Ah, Vai aí. algumas coisas fáceis de fazer. É, tinha anotado aqui, deixa eu ver. O que está em alta. Eu acho que eu já esqueci de falar algumas coisinhas também das tendências. Depois a gente volta. Da questão da biofilia, né? Tá. O que está em alta são as.
As formas orgânicas, isso que eu queria falar. Então, a gente pode trabalhar com essa questão da biofilia, trazer mais madeira, a questão natural, trabalhar com texturas também, que é uma forma fácil de decorar os ambientes, trabalhando com texturas, por exemplo, tapetes, mantas, chales de cortina. Fibras naturais. São formas fáceis de decorar, são relativamente baratas, dependendo, né, claro, do modelo. Sim. Trabalhar com muitos vasos também, como a gente está trabalhando também com a sustentabilidade, a gente pode reaproveitar certas garrafas, de repente, né? Não são todas que são bonitas também, né? A gente pode reaproveitar, fazer composições com essas garrafas. Que mais? Né? Fazer arranjo. Eu penso assim, ó, o que eu sinto muita falta quando eu chego na casa dos clientes e que é aquela coisa meio árida, né? Então, buscar aquilo que aquece o coração. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes, eu digo, você tem que buscar aquilo que aquece o teu coração. Não interessa se é moda, não interessa se as pessoas falam isso ou aquilo. Aquece o coração, vamos trabalhar em cima disso. Então, assim, trazer cores para dentro de casa traz mais alegria, né? O amarelo, por exemplo, que as pessoas têm dificuldade incrível de usar, não precisa pintar uma parede inteira, sabe? Traz uma almofada, uma manta, porque é o sol dentro de casa. Como faz falta o sol? Acho que as coisas que eu mais senti falta nesse período que a gente ficou muito em casa foi o sol e sentir o vento no rosto. Porque é diferente você estar dentro de casa e pegando vento numa janela e você estar fora de casa. Aquele ar, ele te envolve. Né? Então, trazer essas questões para dentro de casa. Trabalhar, como você falou, com fibras naturais, com texturas. Mesmo que seja um ambiente monocromático, se você trabalha com textura, ele já ganha outra vida. Verdade. Né? O pessoal não gosta... A minha irmã, a Karine, tá dando umas dicas aqui também. Ela também é arquiteta, minhas duas irmãs. Manda ver. Vai aí, Karine. Decoração afetiva. Objetos que significam para a pessoa. Exatamente. Eu ia chegar lá. Então, coisas assim, por exemplo, tinha uma cliente que tinha uma coleção de talheres antigos, que ela deixava guardada na gaveta. E ela adorava aquilo porque cada lugar que ela tinha ido, ela ia num antiquário, ela ia numa loja, ela comprava uma peça, então aquilo só trazia memórias boas. Aí o que eu fiz? Eu coloquei em quadros, aqueles tipos de quadro tipo caixa com vidro antirreflexo, e a gente colocou na cozinha, por exemplo. Ficou lindo, colocou na copa, ficou lindo, ela ficou super alegre de tirar aquilo da gaveta. Né? E uma outra coisa que eu acho bacana é você se livrar daquilo que não te traz boas recordações. É verdade. Ou daquilo que você olha e te dá uma coisa assim, você nem sabe porque não precisa ser racional. Não precisa ser racional. Ou tem um micadinho, aí você guarda porque você pagou caro, né? Mas cada vez que você olha, você vê aquele negócio meio quebrado e você não tem muita vontade de jogar fora. Gente, não desapega. Sabe? Menos é mais. Ou guardar muita coisa também, né? Um pouco mais de simplicidade a gente precisa, né? Até comprar muita coisa. Comprar muita coisa. Chega em casa, não tem onde colocar. E às vezes não tem significado nenhum. É só aquele momento, né? É só uma coisa de momento. O que eu vi na casa do cliente, ele tinha aqueles microsystems das antigas, que botavam fita, cassete. Botar isso na decoração é legal também, né? É muito legal. E aquilo tem importância para ele, né? É lógico, então é isso que eu digo. Você trazer para a tua casa, para o ambiente que você vive, coisas que são significativas. Então, muitas vezes o cliente quer que você entregue uma casa inteira decorada pronta. Né? Você vai lá na loja, pega tudo, monta uma decoração linda, maravilhosa. Muitas vezes não tem a ver com o cliente. É bonito, mas, sabe? Eu acho que tem que ter uma história. Exato, então eu... Meninas aqui, Manda.
Kátia, a Renata. Nossa, tá uma torcida aqui pela live, ó. Tem um Beijo. pessoal muito legal comentando, A mulherada acenando. se apoiando, né? Eu acho tão bonito isso, eu acho tão legal. Eu fico muito feliz quando tem gente na live e depois com os comentários. Sabe, o pessoal vem depois comentar, dizer que gostou do conteúdo, interagir com o que foi comentado, então eu acho bem legal, É, acho muito bem gostoso. legal É mesmo, muito adoro. gratificante, né? E aí, Show. Carol, como é que tá? E agora, como é que você vê daqui para frente essa evolução, então, do morar, das casas? Você acha que os ambientes vão ficar mais fluidos, vão ficar mais compartimentados? Ah, eu Eu acho que penso que essas será tendências que a que gente falou até agora elas vão ficar. Elas vão- não só isso, né? Mas todos os hábitos que a gente tem desenvolvido durante esse período vão ficar, né? Porque isso vai ficar por muito Aham. tempo, né? Eu acho que é Então, uma todas situação essas que ainda vai tendências. se alongar um pouquinho, E né? aí eu penso que os espaços vão acabar ficando mais divididos, porque as pessoas estão utilizando mais e cada um tem a sua necessidade, né? Sim, e aquela coisa da criança poder ficar brincando na sala do lado enquanto você assiste uma televisão, ou você ouve uma Ou música, ou trabalhando. você faz uma live, né? Sim. Essas lives, elas são bem no horário que o meu filho dorme. E aí eu Hum. fiz um combinado com ele, né? Que então o horário dele dormir é 8h30. Então eu dizia para ele assim, ó, então, filho, agora dava um beijinho nele, boa noite. Eu disse, ó, então agora você, quando for ali 8h30, 8h45, você vai para sua cama, deita lá, dorme e tal, porque é o mesmo horário que o meu marido está dando aula na Univale, né? Online também. E aí hoje ele disse, mamãe, eu não quero mais ficar sozinho de noite, é muito ruim. Eu disse, oh, meu Deus, esse filho hoje é a última, Ah, amanhã a mamãe bota você na cama. Então, sabe aquela coisa que parte o coração e você diz assim, ah, eu podia sim. ter feito em outro horário. Mas hoje é a última. Hoje é a última, estamos fechando aí com chave de ouro. Então, Carol, eu quero aproveitar para te agradecer muitíssimo por você ter aceitado esse convite. E eu quero que você deixe para as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem, algo que você acha que é importante, que elas saibam ou que você queira passar. Ai, o que eu vou dizer? Como deixar uma mensagem? Já que esse teu evento tem, né, para as mulheres, especial, não só para as mulheres, mas especialmente para as mulheres, que, como nós, têm as suas dificuldades, né, casa, é marido, é cachorro, é trabalho, é tudo. Somos mulheres guerreiras, empreendedoras, estamos na luta. Eu gostaria de deixar os parabéns e dizer que admiro muito você, por exemplo, que é uma Obrigada, pessoa Carol. que eu admiro muito e gostaria de agradecer o convite de participar, porque, nossa, só mulheres maravilhosas participando dessas suas lives. E estamos aí, né, na luta. E eu quero convidar todo mundo que está aqui nos assistindo para conhecer o Instagram da Carol, conhecer o trabalho dela, que é incrível, tá? Maravilhoso. A Carol é uma pessoa, assim, fora de sério. E, Carol, fala um pouquinho do Nucom, que você queria dar uma palavrinha e no fim a gente acabou esquecendo. Tá. O NUCOM é o Núcleo da Casa e Construção de Balneário Camboriú, que é o núcleo da Cibalc, que é a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. E lá Sim, temos vários núcleos, que tem o núcleo jurídico, vários, enfim. E o da construção são das empresas que são empresas de móveis, granitos, todas que têm a ver com a construção civil. E nós sim. nos reunimos com o objetivo de fazer palestras técnicas, visitas a obras, enfim. E também, esse ano a gente está com esse projeto solidário
que vamos começar a estudá-lo agora. E eu gostaria de convidar a todas as empresas que têm a ver, que são da nossa área, para nos reunirmos, que o nosso associativismo tem a contribuir para todos, a Cibal, que dá credibilidade para todas as empresas que participam, porque tem uma cobrança também de estar entregando um serviço adequado, de atender bem, né? Tem essa credibilidade. E é isso, gostaria de convidar a todos, inclusive hoje na nossa reunião a gente falou de ti, que tu é uma pessoa maravilhosa também, que a gente gostaria muito de ter você conosco. E também gostaríamos de fazer uma live contigo. Aceito o convite. Já está aceito, é só marcar. Que bom, que bom. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição para novos papos. E espero ter contribuído um pouco aí. Contribuiu muito. Então tá bem, querida, muito obrigada, um beijo grande e a gente se vê na nossa próxima live então, tá? Um beijo. Beijão a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Título é A Casa durante e após o isolamento social. O que mudou de lá para cá? Quem tiver aí algum insight, alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários e também pode deixar uma pergunta. Eu já vou chamar a Carol aqui. Eu acho que ela já está esperando. Já entra. Oi! Oi! Boa noite! Menina! A gente só se vê online! Pois é, o bom da gente é que é tudo, quem sabe faz ao vivo, né? A gente só se encontra se for online. Eu tô com calor hoje. Tô abafada hoje. Hoje eu tô naqueles dias de calor. Mas quem tá nessa fase vai entender. O áudio tá ok? Tá tudo certo, Carol. A gente tá te vendo bem, teu áudio tá ótimo. Você tá linda como sempre, maravilhosa. Obrigada, você também, amiga. E agora vamos conversar então sobre a casa, como ficou essa nossa casa. Sim. Que antes era de um jeito. Vamos lá, vamos ver, será que mudou? Né? Mas antes disso, Carol, eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Tá. Eu sou a Carol Stolf, para quem não me conhece, sou arquiteta e designer de interiores. Eu sou coordenadora do NUPON, depois eu vou até fazer uma propagandinha do NUPON, que eu quero convidar mais gente para participar, que é o Núcleo da Casa em Construção, da Cibal, que inclusive a senhorita poderia participar conosco, né? Estamos, apesar agora, com a mente, sim, tá meio complicado, mas eu quero ir, eu acho o máximo o trabalho que vocês fazem lá, acho incrível. Sim, é que apesar da pandemia, a gente está com um planejamento bem interessante para esse ano, inclusive ações sociais, a gente está querendo fazer reforma em casas que estão precisando, né, de ajuda, enfim. Vamos movimentar aí o setor, porque não dá para ficar parado, né? A gente tem que inventar alguma coisa. Eu concordo com você. Tenho um escritório na Praia Brava, tenho aí uns 20 aninhos, assim como você, de experiência na área, né? Apesar dessa carinha... Conta, menina! E estamos aí, trabalhamos, o nosso escritório trabalha com construções, interiores, é bem variado. Áreas comerciais, residenciais. E estamos a gente faz de tudo, né, Carol? O que aparece, a gente faz, né? Ah, com certeza. E a gente adora uma coisinha diferente, né? Com certeza, é verdade. Um desafio sempre é bom. É muito bom. Eu queria te parabenizar pelo evento que tu fizeste pelas mulheres. Muito interessante, eu acompanhei durante essa semana aí. Muito legal, parabéns.
bastante instrutivo. E hoje é o encerramento? Encerramento, olha que honra! Convidei uma colega querida, maravilhosa, para fazer o encerramento, Para fechar com porque chave de ouro. exatamente, eu até vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho dessa semana, porque as pessoas me perguntaram, né, offline, mas Ariane, você trabalha com o teu trabalho é decoração, arquitetura de interiores, o teu perfil é de inspiração, de arquitetura, de interiores. Eu disse, gente, mas meu público é 90% feminino. E eu sinto muito essa falta de um conteúdo mais real, né? Mais próximo, entende? Que não seja essa coisa assim tão distante, né? Que você acompanha só online. Então, trazer pessoas mais próximas com assuntos relevantes que possam compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, eu acho sempre bacana. No ano passado eu fiz algumas lives no início da pandemia, ali em março, inclusive a maioria não ficou gravada, porque as lives nem ficavam gravadas quando eu comecei a fazer, só para você ter uma noção. Sim, eu lembro. E aí agora, então, agora, assim, depois que elas começaram a ficar gravadas, eu dei um tempo, porque realmente é um tanto cansativo, mas é muito gratificante. O retorno que as pessoas dão, os comentários, é muito legal. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada por eu que agradeço, é uma honra para mim estar participando. aceitado E, inclusive, se tu o convite. quiser falar um pouquinho de cada ou dar uma geral aí, fica à vontade. Eu achei bem legal. Não, assim, uma coisa que eu fiz legal esse ano, que eu achei bacana, é que todas as lives vão ficar gravadas lá no meu canal do YouTube. Eu criei uma série, né? Então eu salvo todas elas e gravo no canal do YouTube para que tenha um alcance maior, né? Porque são assuntos interessantes e eu acho bacana as pessoas conversando sobre seus assuntos mais do que você dar uma aula, por exemplo. Eu podia chegar aqui e fazer uma live sozinha falando do que eu acho e tudo mais, mas eu acho mais rico essa troca, sabe? Eu acho bem melhor. Eu nem consigo falar sozinha muito tempo sobre um assunto só. É meio estranho, né? Eu vou te dizer que no começo eu achava bem difícil, depois eu me acostumei. Mas não consegui mais gravar vídeo. Nunca mais, assim, fiquei um ano sem gravar nada para o canal. Agora, vamos ver se com essa sequência de lives a gente se anima, né, Carol? Mas vamos lá, vamos falar. Eu penso assim, que apesar de estar, né, todo mundo fala, muita live, mas tudo é enriquecedor, todo mundo tem a contribuir alguma coisa, né? E a gente tem sempre que aprender alguma coisa com as pessoas, né? Com certeza, com certeza. E aí me conta o que você, como arquiteta e como mulher, nesse um ano que a gente está fechando aí, gente, hoje está fazendo 365 dias, hoje está fechando exatamente um ano que eu, pessoalmente aqui, fui a última vez no supermercado presencial, tá? Depois de só online, né? Só online, menina. Um ano inteirinho só de compras online, tá? Um negócio assim, mas tudo bem, vamos lá, estamos felizes, tá? Porque eu acho que tem o lado bom. Eu até vou gravar um vídeo falando sobre o lado bom, que eu só vejo as pessoas falando do lado ruim, né? E eu sempre gosto de ver o lado bom. Tudo tem, né? O seu lado positivo. Exato. Nesse ano, o que você observou que mudou da forma como as pessoas viviam antes desse isolamento social, desse momento que a gente teve que ficar mais tempo dentro de casa, para agora? O que você acha que teve de transformação nesses espaços? Nossa, para mim mudou completamente. Assim, eu tive que reestudar arquitetura para adaptar as novas tendências, as novas condições, situações. Outra. As pessoas estão tendo outras vidas, né? Mudou completamente. Outra realidade, né, Carol? É outra realidade. Uhum. E para ti? Eu observei uma coisa assim. Eu observei que antes dessa necessidade de isolamento social, a gente tinha uma tendência de ambientes mais fluidos, né? De ambientes muito mais integrados.
Totalmente, 100% integrado. Quanto mais integrado, melhor. Cansei de derrubar milhares de paredes em todos os apartamentos e casas, né? Verdade. E depois, com essa coisa do isolamento social, eu observei que as pessoas começaram a ter necessidade de compartimentar um pouco mais os espaços. Então, uma das solicitações que eu recebi muito foi assim, como dividir os espaços de uma maneira que você consiga ter mobilidade. Então, fazer divisórias móveis, por exemplo, né? Por quê? Porque nem todo mundo tem espaço para montar um home office em casa. Isso até foi assunto de uma outra live que nós fizemos. Então, por quê? Cada vez mais os espaços onde a gente mora estão menores, né? Eu, por exemplo, me considero privilegiada de ter um quarto inteiro para transformar em home office, né? Porque meu filho se mudou de casa, senão não teria. Teria que montar em algum canto da casa, né? E aí, com filhos em casa, com pet, muita gente trouxe os pais para morar junto, né? Então, até para ajudar a cuidar da criança, ou para proteger da contaminação, essas coisas. Então, isso eu observei, que as pessoas passaram a ter mais necessidade dessa privacidade, dessa de compartimentar os espaços, vai. Sim. O que você observou? O home office nem se fala, né? Necessidade básica de toda casa, porque às vezes tem famílias aí com 4 pessoas precisando utilizar ao mesmo tempo. Então, exatamente. Até estava conversando hoje com as minhas amigas arquitetas também, a Maria e a Kátia. Vou testar. E elas falaram assim que a casa virou computador no sofá, impressora na cama, então as pessoas as famílias tiveram que se adaptar a novas realidades, né? E aí vem outras necessidades, como, por exemplo, as sacadas, né? Que antigamente não. Antigamente super recente, né? Recentemente, um ano atrás. Todo mundo integrando a sacada, fechamento de sacada, fechando sacada para integrar a sala, a sacada. E agora não, agora todo mundo quer um espaço aberto, que pode ter a possibilidade de deixar completamente aberto e deixar fechada a sala, por exemplo, e tivemos que readaptar tudo, né? Uma outra coisa que eu observei também é as pessoas buscando trazer mais o verde para dentro de casa, mais plantas, mais vegetação. O Urban Jungle, que antes era uma tendência, assim, mas que só alguns nichos, né, que acabaram aderindo, a gente observa que as pessoas começaram a sentir mais necessidade disso, trazer vida para dentro de casa. Então, a biofilia, né? Exatamente, plantas, paredes verdes, jardins verticais, mesmo um vasinho na sua mesa de trabalho, já faz aquela diferença, né? Às vezes, pessoas tinham terraços gigantescos que não tinham nem móveis, nem mobiliado, e agora, né, passaram a investir nesses espaços, mobiliar, botar piscina, fazer horta, floreiras, de tudo. Sim, valorizar mais os ambientes de lazer em casa, né? Totalmente, eu fui outro dia atender uma cliente. As pessoas voltaram a valorizar a própria casa, né? Porque antes passava-se o dia inteiro fora. E só vinha para casa para dormir. E agora passam, às vezes, dias, finais de semana inteiros dentro de casa, que não tem o que fazer, né? Lockdown. E começaram a aparecer necessidades, né? Muito importante. Eu acho que eu, por exemplo, aqui em casa, quando eu comprei esse apartamento, os móveis que são embutidos já existiam, né? Então, tanto na cozinha como no meu quarto. Cozinha, área de serviço e o meu quarto. E o meu quarto sempre me incomodou desde sempre. Eu tenho vontade de desmontar ele inteiro e fazer todo de novo, né? Não tive coragem ainda, mas vamos lá. E na cozinha eu percebi que eu sempre tinha notado que o balcão era muito alto. Ele tem 95 de altura, o normal é entre 85 e 90, né? Eu não tenho essa estatura toda igual você, né, Carol?
Eu tenho 1,60 m, não dá. Com 95 de balcão, não dá, não tem como. E aí, Ah, como a gente passou a fazer todas as refeições, 100% das refeições em casa, realmente aquilo é um negócio que me incomoda, tá? E não dá para usar salto dentro de casa, né? Não tem como. Então a gente sim. fica. Eu observo que as pessoas começaram a perceber mais o que incomoda, né? O que você acha, Carol? Ah, sim, com certeza. Cada canto da casa a gente começou, né? Eu até particularmente, a gente começou a notar mais em todos os cantos e ver o que precisa alterar. E nunca tinha feito nada em casa, só na casa dos clientes. E agora, meu Deus, cada canto precisa de uma coisa, com Conta pra gente certeza. o que você já mudou na tua casa nesse ano que Nossa, minha vida passou. mudou completamente desde a nossa última live, né? Que faz um ano, não, foi em junho a nossa última live. Junho, isso. Na época, lembra que eu tava rindo da tua cara, que tu tinha filho, cachorro, tudo em casa? E eu não, né? Sim, Eu e agora? pois então que eu comecei a namorar e o Digníssimo tem dois filhos, um de Meu Deus. 7 e um de 5. A vida mudou completamente, né? Claro que é diversão total, não, jamais não estou reclamando, né? É É um maravilhoso. Só movimento, não é um mas, meu movimento? Deus, a casa ganhou vida. É É, brinquedo espalhado pela casa inteira. A gente brinca junto, né? Claro. lógico. Mas Isso tudo a gente entra na dança junto, né? aí eu paguei, né? A piada que eu fiz contigo, lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. Imagina, o Leonardo tem 7, né? E no começo, a gente ficou 4 meses, 120 dias sem sair de casa. Sem sair de casa, nem para ir no corredor. Tá? A gente saía de Meu casa para Deus. levar o limpo na lixeira do corredor e não saía mais. Porque, assim, a gente é grupo de risco, então estávamos todos bem apreensivos, ninguém E sabia com muito bem como certeza se... vocês não pegaram, né? Não, não. Nada, nada, 100% garantido que não. Inclusive, nós fomos visitar meu sogro, né, no final do ano, que ele tá com, eu confundo as duas coisas, Parkinson. Eu confundo Alzheimer e Parkinson. Ele tá com Parkinson, então a gente foi Uhum. para lá também para dar uma força, né? Porque afinal de contas eles dispensaram a secretária do lar deles lá. E aí a gente ficou 15 dias lá. Antes de ir, nós fizemos 2 PCR, tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, sabe? Fomos, ficamos lá, e aí a gente voltou, aproveitamos que já tínhamos feito tudo, trouxemos a minha sogra para cá, que ela mora em Curitiba, né? Meu sogro mora em Maringá, Meu minha Deus. sogra em Curitiba. Trouxemos, ela ficou 15 dias aqui, depois a gente levou ela para casa dela de novo, porque a gente aproveitou os testes, né? E meu filho veio, ficou 45 dias aqui, tadinho. Ele chegou do aeroporto, Carol, ficou 10 dias no quarto, tá? De isolamento. Porque Olha, ele passou por 2 aeroportos, né? A gente vai correr o e risco. vocês deixaram Daí, ele isolado. chegou no final, a gente já estava meio que assim, meio que se abraçando, já, seja o que Deus quiser, e deu tudo certo. Né? Sim. Mas fora isso, assim, é punk. Com criança em casa é bem mais punk. Muita gente, isso eu até ia te perguntar, não sabia que você estava com criança em casa. Eu ia te perguntar como é que ficou a tua produtividade nessa pandemia, se aumentou e tal. Agora eu tô achando que não já, né? Olha, a tendência, eu penso que para a maioria das pessoas foi aumentar a produtividade em função de não ter mais que se deslocar, né, ir para escritório, de Sim. repente, né, algumas pessoas que adotaram o home office. Mas dependendo também o caso, a família atrapalha um pouco, né, a produtividade. A Então, família no toma meu mais caso, tempo. assim, no meu caso ficou meio a meio, continua do mesmo jeito. Eu ia te dizer, eu acho que agora permaneceu, porque eu lembro que A no começo. Celina Biju está Hã? perguntando aqui se a quantidade de projetos reduziu muito. Vai, conta. Agora põe na roda, confessa. Olha, enlouquecidamente o pessoal está procurando imóveis novos, mudar, alterar, comprando imóveis.
Até Sim, a questão né, muitos incentivos, né, de financiamento, taxa de Selic que bateu recorde histórico, né, de baixo, sim. então muito incentivo para a questão imobiliária. Então eu penso que por isso aqueceu muito a nossa área, assim, tem falta de Eu, insumos. Pode falar. eu observei também, é que tem uma travadinha. Eu observei também isso, tá? E uma outra coisa que eu observei é que tem muita gente, quem pode, trocando apartamento por casa, Sim, né? com certeza. Saindo de imóveis menores para imóveis maiores, muitas vezes até fora do perímetro urbano, né? Tipo, vou me mudar aqui, por exemplo, a gente tem Sim. várias regiões que é possível fazer isso, né? E o pessoal A indo mesmo para questão lugares com mais espaço, né? a questão do online facilitou tudo isso, né? Que agora não precisa ir em toda. Que bom, isso foi muito positivo, né? A gente não precisa ir em toda reunião presencial. A gente pode fazer Não, com muita certeza coisa não. online, né? Sim. É Então, as uma coisa pessoas que podem eu. morar num local maior, mais retirado, e trabalhar ao mesmo tempo, ser produtivo e ter uma qualidade de vida É, melhor, né? se a pessoa não precisa fazer esse deslocamento diário, eu acho que é uma grande vantagem. Né? Uma das coisas, quando nós viemos morar em Itajaí, antes eu morava em Barra Velha, pensa, eu morava num sobrado, com espaço, com terreno, 50 metros do mar, entendeu? Mas o que que acontecia? O meu filho mais velho estudava no São José, aqui em Itajaí, e o meu marido dava aula em Itajaí Balneário. Então, eles pegavam a BR no pior momento, que era sempre no momento de rush. Tá? 10 anos atrás, esse trânsito era caótico, mas não era tão caótico. Depois de Sim, 5 anos ficou muito pesado, não dava mais. E aí nós nos mudamos para cá. Aí meu marido queria comprar uma casa num bairro para a gente ter espaço, para não sei o que. Eu disse, olha, eu vou ter que pagar van, vou ter que pegar trânsito todo santo dia. perigoso, né? Eu disse, não dá. Disse, não dá. As crianças não vão poder andar na rua sem acompanhamento, vão ter que viver andando de carro para todos os lados. E aí a gente Sim, escolheu morar no centro, que é uma das coisas assim que na minha vida inteira eu sempre abominei, assim, eu sempre gostei mais de sossego, interior. né? Mas nós viemos morar aqui por quê? As crianças podem ir caminhando para a escola, né? Você desce, tem tudo à mão, tudo, tudo. Todos os colegas moram perto, uma maravilha, sabe? A gente praticamente não pega trânsito para nada, né? O trânsito que pega é Oswaldo Tudo é Reis. perto, né? E daqui para Balneário 20 minutos, né? 30 minutos às vezes, então é outra qualidade de vida. A gente pensou Sim. em morar ali no. Eu sei, eu sou péssima para nomes de bairros, mas aqueles bairros que tem ali em Balneário, assim, inclusive a Barra, tudo, eu disse, cara, a gente vai enfrentar muito trânsito todo dia. Municípios, municípios aí. Municípios, não dá, entendeu? Não dá, eu não suporto o trânsito. Não suporto, eu prefiro não pegar, né? Mas Então, isso foi uma opção, mas hoje eu me arrependo, tá? eu como sou do interior, lá de Timbó, sempre morei em casa a vida inteira, para mim não tinha outra opção, né? Eu moro em casa, quando me mudei para Balneário, morei num apartamento por algum tempo, até consegui construir a minha casa e hoje em dia, Sim, já quando começou essa história de corona, aí, eu já morava em casa, né? Mas eu é não bem melhor, né? recusei, ia para obra,